Não faz muito tempo, a torcida do Santos, dentro da Vila Belmiro, no jogo contra o São Paulo, entoou das arquibancadas do Templo Sagrado do Futebol a seguinte frase: clássico é guerra. E é com esse espírito que o Santos precisa encarar a partida desta quarta-feira contra o Corinthians. Clássico na Neoquímica Arena pela 9ª rodada, que pode ser um divisor de águas para o Santos nesse Campeonato Paulista. Isso em caso de vitória. Caso contrário, a equipe comandada por Pedro Caixinha pode se complicar ainda mais na tabela do campeonato estadual e entrar na reta final da primeira fase, precisando contar com a calculadora e secando os seus adversários. E com uma legião de craques em campo, como Neymar e Memphis Depay na Neoquímica Arena, Santos e Corinthians, Corinthians e Santos se enfrentam a partir das 9h35 da noite desta quarta. Jogo com transmissão da Cazé TV pelo YouTube e também pela Record na TV aberta. Então, depois de um final de semana em que o jogo do Santos passou numa plataforma em que ninguém praticamente tem acesso, dessa vez uma transmissão mais democrática, digamos assim, que vai permitir ao torcedor santista e corintiano assistirem a um dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro, sem se preocupar muito com onde assistir ao jogo. Vamos falar então dessa partida muito importante contra uma equipe que eu considero a principal rival do Santos na história. Embora o Santos tenha rivalizado recentemente com o Palmeiras, disputas de Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, na história, pelo menos na minha opinião, o Corinthians é o nosso principal rival. Vamos falar de análise tática, vamos com prováveis escalações e discutir o que Pedro Caixinha pode fazer para que o Santos saia de Itaquera com 3 pontos fundamentais. Depois do Clássico, domingo, Água Santa. E as 2 últimas rodadas, Noroeste e Inter de Limeira. É bom o Santos voltar de Itaquera com 3 pontos. Antes, quero te desejar as boas-vindas aqui ao nosso canal. Se inscreve e ative o sininho se você estiver chegando aqui pela primeira vez. Curta o nosso conteúdo, deixa o seu like. Quanto mais likes, mais o YouTube entrega o nosso vídeo para mais pessoas. Compartilhe o nosso vídeo para que mais santistas possam ver esse conteúdo também. E se você quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe, clique aí no botão Seja Membro, consulte valores e condições e apoie o produtor de jornalismo de conteúdo independente. E te convidar, evidentemente, como eu faço em todo vídeo pré-jogo, para nessa quarta-feira, nos embalos da madrugada de quarta para quinta-feira, vir participar da nossa live pós-jogo. Acabou a partida? A melhor live pós-jogo do Universo Santista é aqui no canal Filho de Peixe, onde o torcedor santista tem vez e voz, tá certo? Tô gravando esse vídeo, é importante dizer isso para vocês, no finalzinho da manhã, começo da tarde da terça-feira. O Santos ainda treina na tarde desta terça-feira, o Corinthians também, mas vocês sabem que este é um canal que não tem a pretensão de cravar as escalações. É um canal de análise, é um canal de opinião. Então, considerando as informações preliminares de que o Ramon Dias, técnico do Corinthians, deve mandar força máxima para o Clássico e que o Santos não tem grandes problemas, né, no âmbito de suspensão e de lesão, por exemplo, lesão apenas o Souza, Luan Pérez, que estava com um probleminha, foi poupado, está à disposição. O Escobar, que cumpriu suspensão no jogo contra o Novo Horizontino, está de volta. Acho também que Pedro Caixinha deve mandar a campo o que ele tem de melhor. E nós vamos falar, então, das prováveis escalações. E eu preparei uma análise tática que, modéstia à parte, está muito boa. Eu espero que você goste e eu espero que eu consiga me fazer entender para que vocês possam mergulhar aqui no que a gente pode esperar desse jogo. Bora para os campinhos então, para nós não perdermos tempo. As prováveis escalações, na verdade, eu até preciso acrescentar aqui um jogador, alguns jogadores, melhor dizendo, né? Porque eu vi um vídeo do Wagner Frederico, falando que o Caixinha pode fazer até 4 mudanças no time titular. Seriam elas: o Luan Pérez no lugar do Gil, o Sherman no lugar do Godoy, o Tassiano no lugar do Pituca e o Bom Tempo no lugar do Soteldo, tá? Então eu vou até colocar aqui o nosso grande Tassiano junto do Pituca, só para deixar claro aqui para vocês. Mas como eu ia dizendo, as prováveis escalações podem ser as seguintes: Gabriel Brazão, Léo Godoy ou Sherman, Zé Ivaldo, Luan Pérez ou Gil e Escobar.
Rincon, Pituca ou Tassiano com Neymar, Soteldo ou Bom Tempo, Guilherme e Tiquinho Soares. O Corinthians, por sua vez, deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho, Kaká e Hugo ou o Bidu, que eu esqueci de colocar, então só para registro aqui, Matheus Bidu, Martinez ou Ranielli na cabeça da área, Alex Santana, Carrilho, Coronado ou Garro, que voltou com problema de lesão no joelho, ganhou alguns minutos na partida contra o São Bernardo, e na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Eu vou limpar aqui alguns jogadores, eu vou tirar o Gil, não me levem a mal, vou tirar o Léo Godoy, só para deixar o campinho mais limpo, vou tirar o Tassiano e, polêmica, vou tirar o Soteldo, mas eu vou explicar já já. Do Corinthians eu vou tirar o Hugo, vou tirar o Ranielli e é isso aí, tá bom? Só para deixar o campinho mais limpo. E com essas formações, o que a gente pode esperar do ponto de vista tático? O que o Santos pode fazer? O que o Santos precisa fazer para tentar sair de Itaquera com 3 pontos? Vamos lá. Preparei aqui 2 slidezinhos, né? 2 campinhos diferentes para vocês. Vamos começar do meio para fora. Vamos começar pelo miolo do campo. Por que eu destaquei aqui? Visualmente vocês já percebem que não há encaixe. Quando eu digo que não há encaixe, é porque o Corinthians, nesse esquema com 3 volantes e um meia, domina o meio de campo. 4 jogadores do Corinthians contra 3 do Santos. E se isso acontecer, nós vamos ver a repetição do que aconteceu contra o Novo Horizontino, em que muitas vezes o Pituca ultrapassava para jogar de meia direita e o Neymar vinha buscar essa bola no pé do Rincon. Imaginem vocês num clássico contra o Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, onde todos os ingressos foram comercializados, o Neymar recebendo essa bola aqui. Falando português claro, ele vai ser jantado, ele vai ser atropelado. Até porque, aqui no meio de campo, dá para fazer aquele rodízio de falta, o juiz é sempre benevolente e deixa de dar cartão amarelo, então o Neymar receber essa bola longe do gol não é negócio. O Neymar precisa receber essa bola perto da entrada da área, onde o zagueiro hesita de fazer a falta, onde uma cobrança de falta pode resultar num gol, o Neymar pode amarelar uma série de jogadores, então esse é o primeiro problema. Nesse esquema de jogo, quando o Santos tiver a bola, muito dificilmente o Santos vai conseguir jogar por dentro. Mas aí você vai me dizer, André, mas se o Corinthians congestiona o meio, nós temos a possibilidade de jogar pelas laterais? Sim, é verdade, você está certo ao dizer isso. E aí o Santos até tem um caminho, mas eu vou dizer para vocês porque ele é mais difícil. Primeiro, Escobar não é um jogador que se notabiliza por ser um lateral tão ofensivo. Ele é melhor defensivamente. Então, eu acho que aqui o cenário ideal seria o Escobar ultrapassar para estimular esse 2 contra 1, ou até mesmo o Guilherme tentar sair do Mateuzinho, porque no jogo contra o Palmeiras, não faz muito tempo, o Palmeiras, ele explorou algumas situações do lateral do Palmeiras se adiantar a ponto do lateral do Corinthians vir marcá-lo aqui em cima. E aí acontece uma situação que os treinadores não gostam, que é quebrar essa linha defensiva. Então imagina uma movimentação do Santos em que o Santos induz o Mateuzinho, por exemplo, a vir dar o bote no Escobar aqui em cima. Você deixa o Guilherme nas costas do lateral, podendo receber essa bola no 1 contra 1 contra o zagueiro do Corinthians. Mas a gente sabe que o Escobar não é tão ofensivo assim. E do lado de lá, para a gente não se alongar muito, um dos piores jogadores do Santos nesse começo de temporada, que é o senhor Léo Godoy. Um jogador que não agrega absolutamente nada, então não vou gastar muita saliva com ele, porque se já está difícil, né? Imagine num clássico, espero queimar a minha língua. Então, esse é o grande problema. E quando o Corinthians tem a bola, gente, quando o Corinthians tem a bola, o Santos pode ter problema também. Por quê? Vamos de trás para frente. O Santos marca num 4-4-2, né? Percebam aqui, ó, como eu tentei fazer essa linha bem clara aqui para vocês do nosso 4-4-2, né? Ó, as duas linhas de 4 aqui, e aí o Santos se defende assim. Se essa escalação for a campo, né? Então, percebam, deixa eu apagar essas linhas brancas, acho que eu tentei deixar bem claro para vocês, né? O 4-4-2 está bem evidente aqui. Nesse cenário, de novo, a gente vai ver aquela configuração em que Pituca e Rincon ficam sobrecarregados, porque o Neymar, ele faz uma sombra aqui nos zagueiros, o Tiquinho não tem muita pegada assim, ele faz uma sombra no primeiro volante, e aí o Corinthians já tem aqui nessa imagem o 3 contra 2, certo?
de novo, sobrecarregado. Isso pode ser ainda pior para o Santos, porque o Memphis Depay é um jogador que circula muito, ele não fica parado na área, então ele vem receber essa bola, porque ele tem muita habilidade, ele dá um drible, ele acha um passe, e essa movimentação é feita justamente porque quando o Depay sai da referência e vem buscar essa bola, ele atrai o seu marcador e o Yuri Alberto é um notável atacador de espaços. Pegue aí os principais gols do Yuri Alberto. É sempre um facão nas costas dos zagueiros, nas costas dos laterais. Até por isso, eu acho que tem que jogar o Luan Pérez no lugar do Gil. Porque no jogo contra o Novo Horizontino, ainda que tenha cortado muitas bolas de cabeça, o Gil sofreu em algumas ocasiões em que ele teve que apostar velocidade contra o Pablo Diego, contra o Robson, contra os alas do Novo Horizontino. Então o Santos vai precisar de um zagueiro veloz para acompanhar o Yuri Alberto nesses facões que eles fazem. E esse 4-4-2, se o Santos jogar dessa forma, é prejudicial para o Santos, porque nesse esquema do Corinthians, em que você tem esse tripé de meio-campistas, eu vou apagar aqui as marquinhas do Yuri Alberto e também do Memphis, tá? Nesse sistema em que você congestiona o corredor central, o meio de campo, o esquema do Ramon Dias é feito para que os seus laterais avancem. Principalmente se no lugar do Hugo, que deixa eu tirar o Hugo aqui, jogar o Matheus Bidu, que é muito ofensivo. E aí, com isso, você obriga que Guilherme e Soteldo acompanhem os laterais. Ou seja, você vai tirar dois dos jogadores mais habilidosos do seu time de próximos do gol, desculpe. Você vai fazer o Guilherme acompanhar a lateral, o Soteldo acompanhar a lateral, quando você deveria tentar potencializar o artilheiro do Campeonato Paulista, que é o Guilherme, e o Soteldo, que tem um dos melhores 1 contra 1. Então nós temos um problema de superioridade numérica do Corinthians no meio, e nesse formato você tem ainda os nossos pontas, os nossos meias abertos, com uma obrigação ofensiva considerável. André, como a gente pode então ganhar esse jogo, né, diante desses problemas? É por isso que no título desse vídeo está escrito que o Pedro Caixinha precisa mudar o esquema tático do seu time. E eu defendo que o Santos jogue exatamente dessa forma, com um tripé de meio-campistas, tirando o Pituca do lado direito para que ele jogue do lado esquerdo, porque já está claro que a perna direita do Pituca não serve para absolutamente nada. O Bom Tempo, que jogou assim na Copinha, formando esse tripé por dentro, vem fechar o Corinthians por aqui e você deixa o Neymar na ponta do losango. Espelha o esquema do Corinthians e com isso você ainda tem o Guilherme jogando mais próximo do gol. Espelha o esquema do Corinthians, 4-3-1-2, você tira do Neymar a obrigação defensiva e quando o Santos tiver a bola, no momento em que o Santos começa a construir as jogadas, você tem outros jogadores para carregar o piano no meio de campo, pode ser o Bom Tempo, pode ser o Tassiano, para carregar esse piano e para que o Neymar receba essa bola numa zona mais perigosa. E aí, o Bom Tempo pode sair para acompanhar as subidas do Bidu, para ajudar o Sherman. O Guilherme, a gente sabe que ele pode, por exemplo, marcar por dentro para percorrer um caminho um pouco menor e o Pituca sai para cobrir as subidas do Mateuzinho. Você mantém uma espécie de 4-4-2 da mesma forma, ó, mostrando aqui para vocês, tá vendo? O Guilherme vem por dentro, o Pituca sobra os laterais e, na pior das hipóteses, o Pedro Caixinha pode deixar o Santos no mano a mano. Então, o Escobar bate lateral com lateral, o Bidu pega o Sherman, já que, ou o contrário, o Sherman pega o Bidu, já que o Corinthians não tem esses pontas. Então, dessa forma, você pode potencializar o time do Santos. Você inverte o Pituca de lado, tentando fazer com que ele tenha capacidade de jogar com o seu pé bom, você espelha o esquema do seu adversário para não deixar o meio congestionado e você ainda arma um esquema para privilegiar um dos melhores jogadores tecnicamente do Brasil, que é o Neymar. Então, você precisa fazer isso. Ah, André, mas por que você tirou o Soteldo? Bom, gente, eu acho até que o Neymar vai jogar o jogo inteiro, ou quase tudo isso. Mas você pode ter o Soteldo como uma opção para entrar no decorrer do jogo. Pode sair o Guilherme, e aí o Soteldo vai jogar do lado esquerdo, onde ele é melhor. Pode sair o Neymar se ele estiver cansado, né? A gente não sabe qual vai ser a minutagem do Neymar, e aí o Soteldo joga por dentro. Então você tem que ter banco de reservas. De que adianta sai o Soteldo jogando, sai o Neymar,
e aí depois o Neymar e o Soteldo saem e a gente vai ver um time com um nível técnico bem mais baixo, com jogadores que deixam de entregar. Então você fortalece o seu banco, monta um plano de jogo para que você tenha alternativas táticas pro segundo tempo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido a minha análise. É uma leitura que eu faço com muita humildade, mas com muito estudo, com muito respeito. É claro que o Santos pode vencer o Corinthians mantendo o esquema tático do 4-3-3 do Pedro Caixinha. Mas esse aqui é um canal propositivo em que a gente tenta entender o jogo e fornecer ao torcedor visões de que o Santos pode fazer para melhorar. Já está claro que o Neymar, buscando essa bola no pé do volante, se torna um alvo fácil de faltas e perde bastante a posse de bola porque ele não está 100% fisicamente e está tudo bem. Ele está voltando de lesão. Então, para que você possa potencializar um jogador extra classe, muda o esquema, né? Você errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, nada melhor do que mostrar para a torcida que você fez o diagnóstico correto, identificou alguns problemas, muda o esquema e vamos para cima. É um jogo muito difícil, o Corinthians já está classificado para as quartas de final, tem 22 pontos, o Santos tem 9 pontos, o Corinthians tem mais que o dobro. A Neoquímica Arena estará lotada, todos os ingressos foram comercializados. É difícil, é uma pedreira, é uma situação em que o Santos se colocou que não deveria ter se colocado nesse começo de Campeonato Paulista. Mas se o Santos fizer uma mudança tática e encarar esse jogo como uma guerra, como uma final, é possível sair de Itaquera com 3 pontos na bagagem, que serão fundamentais para a sequência do Santos na temporada. Porque depois o Santos tem, digamos, 3 jogos mais acessíveis. Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira. Tá certo? Quero saber o que você achou desse vídeo, se você gosta do pré-jogo tático, se você gosta desse tipo de conteúdo. Diga se você entendeu o que eu quis mostrar do ponto de vista tático e o resto você já sabe. Like, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. E se quiser e puder, vire membro do canal Filho de Peixe e apoie o produtor de conteúdo independente. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.